Embora os especialistas alertem que ainda é muito cedo para cantar vitória, o desastre iminente previsto por John Nkengasong, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da África, ainda não ocorreu. Enquanto a Europa responde por mais de 1,5 milhão de casos confirmados, os Estados Unidos ultrapassam 1,3 milhão e a América Latina está perto de 250 mil, o continente africano tem até agora 55 mil infecções. Seu número de mortes relativamente baixo é ainda mais surpreendente. Até 8 de maio, essa região do mundo registrava pouco mais de 2.000 óbitos, muito menos do que outros continentes ou mesmo se comparado a uma cidade como Nova York, que já passou de 20.000 mortes. Mas o que está por trás da aparente resistência do continente africano à pandemia de coronavírus e por que existem tão poucos casos relatados de Covid-19? Os países africanos mais afetados, até 11 de maio, são a África do Sul, com casos, o Egito com, o Marrocos com e a Argélia com. Juntos, eles representam quase 50% de todas as infecções na África. Alguns especialistas argumentam que a explicação para a suposta exceção que o continente se tornou é que os sistemas de saúde locais não conseguem fazer testes suficientes para detectar mais casos de Covid-19, principalmente devido à falta de recursos. Há aqueles que tomaram medidas drásticas desde o início e onde o número de casos continua a aumentar. No entanto, existem outros que ainda estão em negação e não estão implementando medidas para impedir a propagação da doença, como a Tanzânia, diz Soei. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, é um dos poucos líderes mundiais que continua a minimizar a gravidade do vírus. Na semana passada, ele questionou a precisão dos testes para Covid-19 e demitiu o chefe do Laboratório Nacional de Saúde e encarregado de realizá-los, denunciando uma trapaça. Magufuli já havia pedido aos tanzanianos que rezassem para que o coronavírus desaparecesse, e seu governo não oferece atualizações diárias sobre o progresso do surto. Ruanda foi um dos primeiros a implementar o confinamento quando tinham menos de 20 casos confirmados. Eles fecharam a fronteira e interromperam os voos internacionais, afirmou. A África do Sul, o país do continente que até agora reportou o maior número de infectados, impôs desde 27 de março um dos mais rígidos regimes de isolamento do mundo, com proibição de todos os voos comerciais e até a da venda de bebidas e cigarros. Mas, principalmente devido à queda na atividade econômica da África do Sul, suas autoridades de saúde começaram a relaxar algumas medidas na semana passada. Embora a pandemia de coronavírus seja a mais grave crise de saúde de nossa geração, está longe de ser a primeira. Especialmente na África, um continente que enfrentou severas epidemias de malária, tuberculose, cólera, HIV e ebola. A população africana está acostumada a reagir rapidamente, a recorrer a voluntários no meio rural. Acho que isso lhes permitiu circular informações sobre medidas de prevenção e aplicá-las a tempo, diz Cal Blanchet, especialista em saúde global e emergências sanitárias no Centro de Genebra para Educação e Pesquisa em Ação Humanitária, Serra. A recente epidemia de ebola que atingiu a África Ocidental, com maior intensidade entre 2014 e 2016, causou estragos em países como Guiné, Libéria e Serra Leoa e deixou mais de 11.000 mortos. Embora a OMS tenha declarado o fim da emergência sanitária na região em março de 2016, as autoridades ainda estão em alerta em alguns dos países mais afetados pelo surto devido ao aparecimento de casos isolados. O ebola era um problema que ainda existia quando a pandemia da Covid-19 foi declarada. Isso significa que alguns países africanos já tinham infraestrutura de detecção nos aeroportos. Autoridades de saúde pública e termômetros sem contato já estavam posicionados nas portas de entrada, explica Soei. Por causa daquela epidemia, as pessoas até pararam de apertar as mãos na África Ocidental e na República Democrática do Congo. Elas se conscientizaram de que isso é importante, acrescenta. Frederic Jaquerios, especialista africano em saúde pública da equipe de medicina tropical e humanitária do Hospital Universitário de Genebra, na Suíça,
estima que outro fator que pode explicar a resistência da África à pandemia é a baixa circulação existente entre os países do continente e o resto do mundo. Os primeiros casos confirmados na África foram jovens, africanos ou europeus, que viajaram, retornaram à África e trouxeram o vírus com eles, diz o médico. Em um mundo globalizado, esse foi um dos fatores que alimentou a disseminação do vírus na Europa, onde grupos de jovens passam fins de semana em diferentes cidades. Talvez na África, nesse sentido, haja menos mobilidade entre os países. Essa hipótese é apoiada por vários especialistas. Blanchet, da Serra, dá como exemplo 3 dos países que até agora foram os mais afetados pelo vírus: África do Sul, Egito e Argélia. Eles são os países com maior número de ligações aéreas com a China. A exceção é a Etiópia, que apesar de não estar nesse grupo, tem uma conexão direta com o país asiático. Mas ainda não foi afetada pela pandemia. Isso é algo que não pode ser explicado, diz ele. A pirâmide demográfica africana é outro elemento que pode ter ajudado o número de mortos na região a não ser maior. A África é o continente com a população mais jovem do mundo. Pode ser uma das vantagens da África, mas, ao mesmo tempo, você também tem uma grande população de crianças desnutridas, com um sistema imunológico mais fraco do que no resto da população mundial, o que as torna mais vulneráveis. Isso significa que teríamos que ver mais crianças africanas afetadas do que no restante do planeta, questiona a jornalista. Na sexta-feira, a OMS alertou que o coronavírus na África poderia arder lentamente por vários anos e matar cerca de 190 mil pessoas nos próximos 12 meses. O mesmo relatório de sexta-feira prevê que entre 29 milhões e 44 milhões de pessoas poderão ser infectadas no primeiro ano da pandemia de Covid-19 se as medidas de contenção no continente falharem. O diretor da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, Stephen Karinji, disse ao jornal britânico The Guardian que é preciso reconhecer que as autoridades africanas estão fazendo muito para conter o surto. As projeções eram de que agora estaríamos em uma situação de guerra, mas devido a medidas tomadas por governos e comunidades, as taxas de transmissão são mais baixas do que as que já vimos em outros lugares. Soe avalia que as restrições de movimento retardaram a propagação do vírus, mas as autoridades devem permanecer vigilantes, especialmente nas favelas da África. Soe destaca que a maioria de seus habitantes teriam problemas em permanecer confinados por um longo tempo, porque são trabalhadores informais que não conseguem comer se não saem para trabalhar. Apesar da diversidade de opiniões e debates sobre por que a África resistiu melhor à pandemia de Covid-19 que as outras regiões mais ricas em recursos, a grande maioria dos especialistas concorda que ainda é cedo para falar de uma exceção africana.